E o senador Otto Alencar, presidente da CCJ, declarou que o colegiado não vai aderir de forma automática à agenda do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Vamos então conversar com a Anelli, que vai trazer as informações para a gente. Bom, Haddad já está craque em desviar de fogo amigo, hein, Anelli? E vai ter que desviar demais esse fogo amigo, né, Evandro? O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Otto Alencar, acabou dando essas manifestações de que a agenda do Congresso Nacional não se trata da mesma agenda do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quando foi perguntado a respeito dos supersalários, que são uma das prioridades do governo federal, fazer uma diminuição desses supersalários entre os anos de 2025 e 2026. A gente lembra que essa medida acabou entrando como uma das 25 prioridades do governo federal entregues ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Então, quando foi perguntado a respeito disso, Otto Alencar acabou dizendo que se trata de uma prioridade do governo federal, mas não necessariamente de uma prioridade do Congresso Nacional e, em especial, também da CCJ, que é por onde passam todos os projetos que têm ali a sua constitucionalidade analisada pelos parlamentares. No entanto, Otto Alencar, que é apoiador do governo federal, acabou destacando também que a grande parte do que ele chamou de lavra de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, foi aprovada no Congresso Nacional, que tem sido receptivo, então, às medidas apresentadas pelo Ministério da Fazenda nas palavras de Otto Alencar, e ele afirmou ainda que prova disso é que o Congresso Nacional não deve ter dificuldade para aprovar duas medidas que estão também entre as 25 prioritárias do governo federal, principalmente o aumento da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil e ainda a regulamentação da reforma tributária. Portanto, de um lado, Otto Alencar fez essa crítica em relação a Fernando Haddad, dizendo que não necessariamente vai ser aprovado aquilo e na velocidade em que o governo federal espera, mas, por outro lado, diz também que o Congresso Nacional tem tido uma receptividade em relação àquilo que é apresentado pela pasta da Fazenda. Evandro. Obrigado, Anelli. Um abraço para você. O que você está achando, hein, Gustavo Segrede? Otto Alencar fala, olha, Haddad consegue bastante coisa aqui no Congresso, mas não vai ser automático. Está colocando limite. Até aqui você vai, daqui para frente, se a gente quer, você vai. Se a gente não quer, você não vai. Faz sentido quando a gente fala de uma ala governista? Não muito. Não quando o governo está com uma popularidade em queda, quando são precisas medidas econômicas que possibilitem que essa realidade possa mudar, me parece que não. Mas tem alguma coisa aí internamente que não está certa. E quando não está certa, ou conserta ou vai piorar. Fala, Zé, eu quero saber de você como é que está acontecendo, né? Que Haddad está sendo vítima, né, de tantos fogos amigos assim. Olha, na verdade, vamos dizer, esse apoio de setores importantes do Congresso Nacional à equipe econômica, Fernando Haddad, é uma ideia boa, né? E são pessoas, às vezes, que são altruístas, que fazem, às vezes até são adversários do presidente Lula e do governo, mas fazem em nome da economia, em nome do país. Existe isso no Congresso Nacional, por incrível que pareça. Existem alguns que pensam mesmo no futuro do país, né? São aves raras lá, mas existem. E parte importante do que foi aprovado da chamada pauta econômica do governo são pautas do Congresso, que são colocadas como se fossem do Haddad, mas, na verdade, são pautas do Congresso. Um grande exemplo foi a reforma tributária. Foi uma reforma do Congresso, mas que o governo disse que eu aprovei a reforma tributária, ou o Congresso aprovou uma reforma do Congresso na reforma tributária, e assim outros projetos. E o senador Otto está assumindo a mais importante comissão, a toda poderosa comissão do Senado Federal. E ele precisa passar esse recado para os integrantes da comissão de que ele será um independente, que não será tão manipulado e tal pelo governo. Esta é a mensagem, né? É a mensagem de que nós vamos apoiar o Fernando Haddad, mas não será automático, para não parecer que ele vai presidir uma comissão tão importante assim de uma forma parcial.
Fala, Piperno, como é que você avalia? Olha, o senador Otto Alencar já foi líder do governo no Senado. Então, é óbvio que ele não pode passar o carimbo de digamos, um intermediário do governo, um preposto do governo lá no Senado. Isso não vai acontecer e seria muito ruim para a biografia dele. Ele é um senador importante. Então, não adianta o governo falar, opa, agora temos um aliado lá na CCJ, então tá tudo resolvido. Não será assim. É evidente que o governo vai conseguir aprovar uma série de coisas, só que em outras ele vai enfrentar resistência. E eu acho que o senador Otto Alencar ele já faz uma sinalização muito importante quando aponta para esses projetos que foram citados aqui. Por exemplo, vamos falar português, claro, né, com a nossa audiência. Ninguém no Congresso quer colocar a mão nesse tema espinhoso dos supersalários. Quem no Congresso vai querer mexer com o salário, por exemplo, do judiciário? Né? Quando alguns veículos de comunicação, toda semana praticamente, às vezes mais de um dia da semana, apontam excessos, apontam, aliás, aberrações do Brasil inteiro. Hoje o Jornal Estado de São Paulo traz mais uma. Aliás, não foi exatamente do Judiciário, foi do Tribunal de Contas do Distrito Federal, né? Ganharam lá uma bolada no final do ano e tal, né? Então, veja, fizeram aí um levantamento, não faz muito tempo, os jornais, enfim, publicaram agora, que mais ou menos 90% dos juízes do Brasil, eles recebem mais do que os ministros do STF. 10 vezes mais. Pois é, então, aí, ministro Fernando Haddad, ou quem quer que seja, ou ministro do próximo governo, tirem o cavalinho da chuva. O Congresso não vai mexer com esse tema. Que foi, Gani? Não, eu concordo absolutamente com o que o Piperno trouxe. É um tema muito sensível e delicado, mas pode ter mais um tema aí, emendas parlamentares. Olha só, um ajuste fiscal que passe por redução das emendas parlamentares, isso aqui a gente não vai aceitar. Aliás, a gente viu, né, o próprio Randolfo Rodrigues, aí líder do governo, colocando um projeto de lei para liberar emendas paradas ali no restos a pagar. Então, esse interesse corporativista do Congresso Nacional, mesmo que haja membros do PT ou lideranças do governo, prevalece o corporativismo do Congresso, principalmente na questão das emendas. Que foi, Piperno? Diga. Esse exemplo é ótimo. Há alguns temas que eles perpassam aí todas as matizes ideológicas. Quer dizer, não adianta imaginar que porque o fulano de direita, o outro de esquerda e tal, um vai votar a favor, outro vai votar contra determinado tema. Não vão. Emendas e super salários são temas praticamente sacrossantos para eles. Não adianta que a sociedade não tenha essa ilusão, porque eles não vão mexer nisso.